9h02. No Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, agora entrevista ao vivo com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Thaís, muito bom dia a você, bom dia Pedro, bom dia Eduardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Queria começar a nossa conversa falando sobre Coronavac, governador, com a dificuldade que existe hoje para que a vacina seja aplicada em primeira dose e alguns casos em capitais e em algumas cidades do estado de São Paulo de aplicação da segunda dose. Que tipo de cronograma o senhor pode informar para os nossos ouvintes a respeito do que será entregue nos próximos dias pelo Instituto Butantan? Thaís, vamos para as boas e as más notícias. Vamos começar primeiro com as boas notícias. Eu acabo de chegar no Instituto Butantan, onde entregamos agora às 8 horas da manhã mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan para a imunização dos brasileiros. O embarque foi feito, provavelmente agora, dentro dos próximos 15 minutos, o caminhão do Butantan estará entregando ao Centro de Logística do Ministério da Saúde, próximo ao aeroporto de Guarulhos, mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan. Com isso, Thaís, Pedro e Eduardo, nós atingimos 46 milhões e 112 mil doses da vacina do Butantan, portanto, cumprindo a primeira etapa do contrato para a vacina, que era exatamente 46 milhões de doses da vacina do Butantan. Aquela mesma que nós, desde agosto do ano passado, estávamos tentando viabilizar para que os brasileiros pudessem tomar a vacina, e foram meses e meses quase que de luta com o Ministério da Saúde, com o ex-ministro Pazuello, para que o Ministério da Saúde pudesse adquirir essa vacina e imunizar os brasileiros. Então, essa é a boa notícia, que nós já temos 46 milhões 112 mil doses da vacina entregue. Ainda como boa notícia, Thaís, depois de amanhã, sexta-feira, vamos entregar mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan, já do novo contrato de 54 milhões de doses da vacina do Brasil, exatamente a vacina do Butantan. Porém, aí a má notícia, nós não recebemos mais insumos da China. Nós temos 10 mil litros de insumos do IFA prontos, embalados e refrigerados na sede do laboratório Sinovac, em Pequim, aguardando autorização do governo da China para embarque ao Brasil. Isso nós já temos 2 semanas. O embarque já poderia ter sido feito no final do mês de abril, na última semana do mês de abril. Mas dado, infelizmente, aos ataques que foram feitos de forma absolutamente surpreendente, inadequados, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos filhos do presidente Bolsonaro e pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, houve um recuo do governo chinês para a liberação do embarque destes 10 mil litros de IFA para o Brasil. Diferentemente do que ocorreu com o Chile, Thaís, que tem recebido regularmente os insumos, assim como a Indonésia, assim como a Turquia e outros países que utilizam os insumos ou diretamente a vacina Coronavac. E para finalizar, Thaís, o Instituto Butantan é o segundo maior cliente em volume de aquisições de vacinas do laboratório Sinovac na China. Apenas depois do próprio governo chinês é o governo de São Paulo e é através do Instituto Butantan. Mas enquanto tivermos esse entrave diplomático, nós não teremos mais embarques de insumos, o que é muito triste, o que é lamentável, dada a circunstância que nós precisamos vacinar e proteger vidas aqui no Brasil, Thaís. Governador, o contrato que existe entre o Instituto Butantan e a Sinovac não protege, não blinda a relação entre os dois órgãos de, digamos, intempéries diplomáticas? O contrato está sendo descumprido pelo Sinovac agora, governador? Não. Ótima pergunta, Thaís, mas a resposta é não. O laboratório, no seu contrato, estabeleceu claramente a entrega de 46 milhões mais 54, são 2 tranches de insumos, vacinas e insumos. Nos últimos meses, apenas insumos, o que, aliás, está dentro do contrato. O Instituto Butantan faz aqui a elaboração, o invase e a distribuição. Mas o contrato estabelece claramente que a autorização para embarque de insumos ao Brasil é de responsabilidade do governo chinês e não da Sinovac. A Sinovac entrega, ela comprova, como comprovou ao Instituto Butantan, que produziu 10 mil litros de IFA. Eles foram filmados, fotografados, embalados,
estão guardados em câmaras frigoríficas do laboratório Sinovac, apenas aguardando a autorização do governo chinês para o embarque para o Brasil. Mas dadas as agressões que a China, o governo chinês e o povo chinês vem recebendo do governo brasileiro, o governo chinês entendeu que deveria aguardar uma manifestação diferente das agressões por parte do governo do Brasil. Governador, quero ressaltar também... Governador, a produção no Butantan está parada hoje? Não, a produção segue ainda com a entrega de mais 1 milhão de doses nesta sexta-feira, Pedro. E aí depois disso não tem mais insumo? Depois não tem mais insumo. Aí para? E aí para. A partir de sábado, por exemplo, não temos mais produção da vacina contra a Covid-19. Eu quero fazer aqui, ressaltar uma informação. Eu estou aqui fazendo uma crítica bastante clara ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, pelas agressões que ele tem feito à China, ao povo chinês e ao governo da China, assim como seus filhos, e até, surpreendentemente, também embarcou nessa onda de críticas à China o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Porém, com a troca do ministro das Relações Exteriores, eu preciso ressaltar isso até em dever da verdade. O atual ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o chanceler, tem trabalhado positivamente junto às autoridades chinesas, tanto com o embaixador da China em Brasília, o embaixador Yang Yamin, como com o embaixador do Brasil em Pequim, para superar esse mal-estar, esse profundo mal-estar criado com as críticas feitas pelo presidente Bolsonaro e pelo seu ministro Paulo Guedes. Apenas para lembrar os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, o presidente Bolsonaro acusou a China de ter criado o vírus e espalhado o vírus pelo mundo. E o mesmo fez o ministro da Fazenda do Brasil, Paulo Guedes, o que é um absurdo completo acusar um país de ter criado o vírus que só no Brasil já matou 425 mil brasileiros e no mundo mais de 2 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. É uma acusação gravíssima, né? Governador, o senhor adiantou um pouco a pergunta que eu ia fazer para o senhor, que era... O senhor falou, é um problema diplomático. Eu até gostaria de saber se o senhor tem algo mais do que indícios, se o senhor tem alguma comunicação, mesmo que não formal, não é? Porque isso dificilmente vai aparecer num papel, nós não vamos mandar porque nós estamos brigados. Mas se o senhor tem algo além do indício e... se a conversa, o presidente falou num dia, o chanceler falou com o embaixador no dia seguinte. Depois o ministro Paulo Guedes falou num dia, que era até uma reunião que ele não sabia que estava sendo transmitida. O ministro das Relações Exteriores falou no dia seguinte com o embaixador da China de novo. Se isso não resolve, o que é que vai resolver? Entendimento. Agora, me surpreende, Eduardo, é que um ministro da Fazenda tenha 2 discursos. Um quando está sendo gravado e outro quando não está sendo gravado, que é um absurdo completo. É um ministro de Estado, você não pode ter 2 palavras, 2 posições, 2 sentimentos. Em off, critica e acusa a China de criar o vírus. Em on, elogia a China. Só pode haver uma palavra, um sentimento, uma expressão, e não 2, o que é lamentável. Eu lamento muito essa circunstância. Já bastam as dificuldades de um governo que compra cloroquina e não compra vacina, de um governo negacionista, e ainda mais agredindo a China. E pasme, Eduardo, Thaís, Pedro e ouvintes da Rádio Bandeirantes, os insumos da AstraZeneca, que são envasados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Fiocruz, também vêm da China e também estão na China. Não saíram da China pela mesma razão, a razão diplomática dessas agressões infundadas contra o governo chinês. Mas governador, eu vou insistir um pouquinho aqui. O governo de São Paulo está fazendo alguma coisa no sentido de tentar restabelecer esse contato? Ou, ok, o chanceler conversou e vamos aguardar, vamos esperar por uma manifestação positiva do presidente, do ministro Paulo Guedes. Como o senhor falou, sábado para a produção. E a minha vez não chegou ainda, governador. É gravíssimo, Eduardo, é gravíssimo. Agora, Bolsonaro não é governador de São Paulo, é presidente do Brasil. Paulo Guedes não é secretário da Fazenda de São Paulo, o secretário da Fazenda é Henrique Meirelles, um homem sério e libado, jamais faria agressões à China.
E eu não faço agressões à China, eu mantenho boas relações com a China e o governo chinês. Mas quem tem que cuidar desse assunto é a chancelaria brasileira, é o Ministério das Relações Exteriores. O que nós estamos fazendo é, sim, o desenvolvimento de uma outra vacina, que é a Butanvac. Vacina esta, que nós já autorizamos a produção de 40 milhões de doses, Eduardo, dos quais 6 milhões de doses já estão prontas. Obviamente, elas só poderão ser aplicadas, disponibilizadas para a vacinação dos brasileiros contra a Covid-19, mediante autorização da Anvisa. Nós já solicitamos à Anvisa que, em caráter de urgência, aprove a testagem desta vacina, que tem os mesmos princípios da vacina contra a gripe, ou seja, o vírus inativo, extraído a partir de ovos, exatamente como se faz na vacina contra a gripe, no qual o Butantan, há mais de 20 anos, é o maior produtor do hemisfério sul do planeta, consequentemente do Brasil e da América Latina, uma tecnologia conhecida e bastante segura. Nós estamos investindo na produção de uma vacina contra a Covid-19 inteiramente feita aqui no Brasil e que não depende de insumos e nem de bom humor ou mau humor da diplomacia, seja brasileira, seja a chinesa. É isso que nós estamos fazendo. Governador, deixa eu só insistir nesse assunto aqui. Tem muita coisa para a gente falar com o senhor ainda, mas para não ficar dúvida. O senhor tem informação de que o governo da China está deliberadamente retendo a carga do IFA para o Instituto Butantan por causa de declarações feitas por integrantes do governo federal? Ou isso é uma dedução? Eu pergunto porque a gente pode concluir o seguinte, gente, será que o governo chinês está punindo a população brasileira por causa de uma declaração de uma ou duas pessoas? Isso é uma informação, governador? Thaís, o governo da China não está punindo a população brasileira. Toda a vacina que foi, praticamente toda, com exceção de poucas doses da Pfizer, todas as outras vacinas, mais de 55 milhões que foram aplicadas nos braços dos brasileiros, foram vacinas com insumos da China. A China está salvando o Brasil e não matando o Brasil. A China está protegendo a vida de brasileiros. Mas nesse momento está retendo essa carga que é importante para que a produção da vacina continue no Butantan. Dada uma circunstância de ordem diplomática. Agora, na última sexta-feira, houve uma reunião virtual, eu não participei, do qual participaram, sim, o chanceler brasileiro, Carlos França, ministro das Relações Exteriores, Paulo Guedes, ministro da Fazenda, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, o embaixador da China, Yang Homing, em Brasília. Os dados, eu não acompanhei esta conferência feita virtualmente, mas uma grande emissora de televisão apresentou na noite de sexta-feira uma ampla matéria, que aliás foi reproduzida novamente no domingo à noite, em outro programa jornalístico, expressando que naquele momento, nesta conferência virtual, o embaixador da China expressou diretamente ao ministro da Fazenda, Paulo Guedes, a sua insatisfação e a recomendação de que o governo brasileiro pudesse preparar uma retratação ao governo da China, dado as acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Fazenda, de que a China havia criado o vírus e espalhado o vírus. Repito, Thaís, o vírus que já matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, dos quais 425 mil brasileiros. E o governo de São Paulo não pretende entrar em contato nessa história aí para tentar trazer algum tipo de mudança nessa história e buscar a liberação desses insumos? O senhor pretende falar com o embaixador da China, governador? Já falamos, Pedro, não é que pretendemos falar, já falamos. Falamos com ele anteontem, hoje é quarta-feira, falamos na segunda-feira. Além do que, nós temos um escritório na China. São Paulo é o único estado brasileiro que tem um escritório operando em Shanghai, na China. O diretor do escritório, Zé Mário, está neste momento residindo a nosso pedido em Pequim, exatamente para acompanhar, seja na diplomacia com a Embaixada do Brasil em Pequim, seja na própria Sinovac, cuja sede fica na capital chinesa, exatamente para este acompanhamento. E os entendimentos com o embaixador. Mas a questão não é São Paulo. São Paulo é o segundo maior comprador de vacinas da Sinovac, Pedro. Depois do governo chinês, é o Butantan, com 100 milhões de doses e mais 30 milhões que nós já encomendamos para a imunização dos paulistas e dos brasileiros aqui. Então, logo passamos a entrega desses 100 milhões, que está previsto até o final de setembro deste ano. Então, nós somos 130 milhões, nós somos o segundo maior comprador de vacinas da Sinovac no mundo. O primeiro é o governo da China,
lembrando que o laboratório Sinovac é privado, ele não é um laboratório estatal, e o segundo é o Brasil. Não há nenhuma razão de ordem comercial, de ordem institucional com São Paulo e com o Butantan. O problema é da diplomacia. E aí a diplomacia tem que resolver. E eu espero que o ministro das Relações Exteriores, o ministro França, que eu repito, tem sido diligente, ele tem sido correto, e eu reconheço na conduta deste procedimento para tentar minimizar os efeitos das críticas que foram formuladas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Neste momento, exatamente agora, está havendo uma nova reunião com autoridades diplomáticas da China, dado a faixa horária, começou, aliás, às 8 horas da manhã, para a tentativa de se encontrar uma solução e que permita a liberação desses insumos. Os insumos, Pedro, estão prontos e embalados. Tão logo tenhamos autorização do governo da China, faz-se o embarque e em menos de 2 dias, dado a distância da China e o percurso, as vacinas estarão aqui, ou melhor, os insumos estarão aqui para serem processados e transformados em vacinas. Estamos conversando ao vivo com o governador de São Paulo, João Dória, no Jornal da Bandeirantes. Gente, governador, teríamos outras 50 mil perguntas sobre esse tema, mas vamos usar o tempo do senhor conosco e com o ouvinte da Bandeirantes para tratar de outros assuntos também. Por exemplo, mais uma crise se avizinha, ou já está aí e agora a gente começa a falar dela, até porque o presidente Bolsonaro fez uma declaração para apoiadores, inclusive. Não foi uma declaração pública, mas como foi gravada, hoje todos nós já sabemos. Segundo ele, estamos passando pela maior crise como é que é a expressão que ele usou? Hidrológica, não foi? Ele usou a expressão hidrológica que já existiu. Ontem, no Edição da Noite, aqui da Rádio Bandeirantes e também do Band News TV, nós conversamos com um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, que é o professor Carlos Eduardo Tucci. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é premiado internacionalmente nesse assunto, e ele disse, olha, de fato, é uma crise grave, mas nos últimos anos ela tem acontecido. O que é que São Paulo, sabendo disso, se ele sabe, se o especialista sabe, o governo federal sabe, o governo de São Paulo sabe também. O que é que o senhor tem feito, o que é que o governo de São Paulo faz nesse sentido? Uma vez que não dá para a gente pedir para São Pedro ou mandar São Pedro fazer o que a gente quer, o que a gente precisa. Esse é um bom tema, Eduardo. Agora, é muito engraçado o presidente da República falar em crise hidrológica, né? Ele não sabe nem pronunciar a terminologia correta do que se chama crise hídrica. Eu conheço o professor Carlos Eduardo Tucci, ele realmente tem muita credibilidade, como você colocou, mas eu lembro aqui que nós temos um outro grande professor Benedito Braga, que é o presidente da Sabesp, e que foi presidente do Conselho Mundial de Águas, uma figura respeitadíssima. O Conselho Mundial de Águas é um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, e ele é o presidente da Sabesp. E antes disso foi secretário de Recursos Hídricos do governo do Estado de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Então ele conhece bem o assunto e adotou providências já desde o governo passado, como vem adotando agora como presidente da Sabesp, ao lado do Marcos Benito, que é o secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para minimizar os efeitos de uma falta de água, falta de chuvas. Eliminar o problema é impossível, Eduardo. Minimizar, sim, é possível com medidas, primeiro, de economia de água. Você já deve ter ouvido, aliás, eu estava acompanhando aqui o Pedro e o Cláudio Humberto na Rádio Bandeirantes e ouvi o comercial da Sabesp orientando as pessoas a um consumo consciente de água e não o desperdício de água, que aliás eu aproveito para recomendar aqui aos que nos escutam neste momento aqui no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para que economizem água, não gastem água desnecessariamente, lavando calçadas, lavando automóveis ou deixando torneira aberta mais do que o necessário para o seu próprio abastecimento. E as medidas também de ordem hídrica para a preparação dos reservatórios aqui no estado de São Paulo, para suportar um período de estiagem que se aproxima. Há uma previsão, e o professor Tucci colocou isso, não é só em São Paulo, há outras regiões do país também que estão sofrendo com a falta de chuvas, sobretudo aqui na região sudeste e na região centro-oeste do país. Temos que ter tanto as ações de ordem técnica e de engenharia hídrica, como a de consciência individual, para que as pessoas economizem o consumo de água. Em termos de engenharia hídrica, governador, o que foi feito até agora para evitar que a crise hídrica
afete o estado de São Paulo de uma forma maior do que deve afetar? O que de concreto já foi feito? Era um assunto que estava pouco em pauta, não é, governador? E o planejamento do estado de São Paulo levou isso em conta até agora? Além de pedido de economia de água, o que mais está sendo feito? Sim, foi feito. Eu vou dar aqui informações breves, mas eu recomendo até, o tema é tão importante, Thaís, Eduardo e Pedro, que eu recomendo uma entrevista com o Marcos Penido ou com o professor Benedito Braga. Ambos são engenheiros e conhecem profundamente esse tema. Mas a solução já foi encontrada e já vem sendo trabalhada, aliás, há anos. Não é um fato só aqui do nosso governo Justiça seja feito, já no governo Alckmin isso foi feito, que é a transposição, a interligação entre as bacias hídricas que suportam as regiões aqui do estado de São Paulo, sobretudo a região metropolitana, onde se insere a capital de São Paulo, e as grandes cidades do estado, que são as que mais têm o consumo de água. Então, essa interligação entre as bacias hídricas permite, Thaís, um certo equilíbrio para que haja um efeito minimizado de um período de longa estiagem, falta de chuvas. Mas eu recomendo, como o tema é importante, e a primeira rádio que eu observo dar atenção a isso, está correta a Rádio Bandeirantes em observar este tema, talvez para amanhã convidar o professor Braga e o professor Marcos Penido, respectivamente presidente da Sabesp e secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, para uma entrevista sobre este tema. Governador, a repórter Bruna Barbosa trouxe uma informação aqui na Rádio Bandeirantes ontem sobre o aumento da arrecadação em São Paulo, né? O que o Estado já conferiu? É uma retomada da economia brasileira aí nesse momento ainda de pandemia? É uma boa notícia. Eu ouvi até a matéria da Bruna, que aliás estava hoje já, 15 para as 8 da manhã, ela já estava lá no Instituto Butantan para acompanhar a entrega desse 1 milhão de doses da vacina. Sim, a resposta é sim. Aqui nós temos uma conduta muito serena e muito firme da nossa economia sob a liderança de Henrique Meirelles, Pedro. E o Meirelles apresentou aqui na reunião de secretariado o balanço do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Foi um trimestre positivo, São Paulo cresceu 6% o seu produto interno bruto, o seu PIB, aumentou a sua arrecadação e gerou, essa é uma excelente notícia, Pedro, gerou 253 mil novos empregos. Uma recuperação sensível, sobretudo diante de uma pandemia, de restrições ainda ao funcionamento pleno da economia brasileira e da economia de São Paulo em particular, mas já um resultado robusto que nos dá uma visão, eu diria, medianamente otimista em relação a este primeiro semestre do ano e uma previsão também medianamente otimista em relação ao ano. E a previsão de Henrique Meirelles, Pedro, é que nós possamos terminar o ano aqui em São Paulo, isso é o que está previsto, obviamente que a cada trimestre se revisam os dados, que São Paulo possa ter um crescimento entre 6% a 7% do seu PIB. Seria o melhor resultado dos últimos 20 anos do PIB de São Paulo. Obviamente, repito, é um resultado que precisa ser revisado a cada trimestre, mas essa é uma boa projeção e, como você mencionou, bons resultados previstos até o presente momento. Governador, ao longo da pandemia, a gente observou aqui na Rádio Bandeirantes e recebemos mensagens de ouvintes sobre a superlotação do transporte público. Esse foi o grande problema a ser enfrentado pela administração pública. O senhor considera esse aí o maior fracasso do governo no combate à pandemia? Porque não se conseguiu resolver. Teve aquela ideia do secretário Baldi de escalonamento, isso não pegou e a gente continua observando ainda uma aglomeração no transporte público, em alguns momentos sem o 100% da frota do metrô e da CPTM operando em São Paulo, né? O que aconteceu nesse caso específico? Não se teve uma ideia, não tem um modelo a ser copiado mundo afora? Ao contrário, Pedro, se você observar, e os ouvintes também, internautas aqui da Rádio Bandeirantes, esse é um problema mundial, não foi um problema apenas de São Paulo ou um problema do Brasil, foi um problema em todo o mundo. Isso também aconteceu em Paris, aconteceu em Nova York, aconteceu em Londres, aconteceu em Barcelona, aconteceu em Lisboa, onde o transporte público teve uma superaglomeração, mesmo diante de uma pandemia que exigia distanciamento social e mecanismos de proteção complementares. O que nós fizemos aqui no estado de São Paulo foi, desde março do ano passado, quando do início da pandemia, tornar obrigatório por lei
o ingresso com pessoas com máscara nas estações do metrô e da CPTM. A Prefeitura de São Paulo, assim como as prefeituras aqui da região metropolitana do estado de São Paulo, também tomaram providências para o transporte de ônibus. Da mesma maneira, só ingressarem em ônibus as pessoas que estivessem portando máscaras. Sem máscaras, não foi permitido o ingresso nos ônibus, metrôs e trens. E o escalonamento dentro das medidas possíveis, e não escalonamento do transporte, mas sim do horário de ingresso e saída dos ambientes de trabalho, Pedro. E queria aqui dar uma informação, não corrigindo, mas apenas atualizando a sua informação, que não há redução de oferta de trens de metrô e de trens da CPTM. Nós estamos com a oferta máxima em operação neste momento aqui em São Paulo, na região metropolitana. Agora, 8h26, governador do estado de São Paulo, João Dória, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, falando com os ouvintes do Jornal Gente. Governador, ainda a respeito de atividade econômica, arrecadação no estado de São Paulo, eu queria lhe perguntar o seguinte, aliás, até sobre essa matéria que o Pedro e o senhor falaram, da repórter Bruna Barbosa, sobre arrecadação em São Paulo, um dado aqui que é bem interessante. Comparando o primeiro trimestre de 2020, pré-pandemia, com o primeiro trimestre de 2021, a arrecadação no estado de São Paulo, 8,2% maior em 2021 do que em 2020. Isso aqui, governador, reflete aumento de atividade econômica ou tem também aqui reflexos daquela mudança que foi feita na cobrança de ICMS, que passou pela Assembleia e o projeto enviado pelo governo, que retirou algumas isenções, depois algumas voltaram, carne, leite, isso foi revisto. Mas houve sim uma mudança tarifária. Esse resultado aqui reflete o quê? Maior atividade, mudança na forma de tributação ou ambos? Ambos. Boa pergunta e bom comentário, Thaís. Este aumento de 8,2% na arrecadação, trimestre contra trimestre, 2020 e 2021, lembrando apenas aos ouvintes da Bandeirantes que do primeiro trimestre de 2020 nós tivemos 2 meses pródigos, muito bons, que foi janeiro e fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia. Nós só tivemos o primeiro caso de pandemia no dia 28 de fevereiro e a primeira morte no final do mês de março do ano passado. E o primeiro trimestre de 2021 já na segunda onda da pandemia da Covid-19. E por que cresceu 2,2% em relação ao trimestre de 2020, no último trimestre deste ano de 2021. Um ponto você já colocou, sim, a reforma administrativa feita pelo governo de São Paulo, com a aprovação da Assembleia Legislativa. Foi o único estado do Brasil que fez, dos 27 estados, apenas São Paulo fez reforma administrativa, aquilo que se espera que o país possa fazer também, nós aqui fizemos, isso ajudou e aumentou a arrecadação e ampliou também a atividade econômica em vários setores aqui no estado de São Paulo. Outro fator positivo, novos investimentos, sobretudo em infraestrutura, Thaís. São Paulo fez um robusto programa de desestatização em infraestrutura, o que envolve engenharia e a geração de novos empregos e fornecedores de material, matéria-prima, insumos e equipamentos para obras metroviárias, ferroviárias, rodoviárias e hidroviárias, neste programa de desestatização do estado de São Paulo. E, por fim, novos investimentos que foram feitos, mesmo diante da crise, pelo setor privado. Eu vou destacar aqui um deles, que é o setor de comércio online, Thaís. O setor de comércio online, apenas uma empresa, Mercado Livre, estou citando uma empresa que é líder nesse setor, ampliou o seu parque de logística e distribuição aqui em São Paulo, se não me falha a memória, em mais de 300 mil metros quadrados e gerou 5 mil novos empregos. E acaba de anunciar que vai gerar mais 3 mil novos empregos, vai chegar a 8 mil novos empregos apenas no seu centro de distribuição e logística. Estou falando apenas de uma empresa. Há várias outras também de porte que operam aqui em São Paulo. Magalu, Lojas Americanas, outras grandes que também, pelo comércio virtual, ampliaram as suas estruturas, isso gera empregos também, evidentemente, engenharia, obra, material, e empregos de pessoas que atuam fisicamente nesses centros de distribuição. Então, Thaís, apenas para corroborar, são boas notícias para a economia de São Paulo. Governador, aí a pergunta inevitável, né? Com essas boas notícias todas, foi mesmo necessário ter mexido com isenção de ICMS, com alíquotas mais reduzidas, como foi defendido e aprovado pela Assembleia no ano passado? Isso teria sido necessário, governador, já que a economia está reagindo?
foi necessário, está reagindo por causa disso. Aliás, você mesmo colocou no enunciado da sua pergunta anterior. Mas pela cobrança mais alta de impostos? Não houve cobrança mais alta de impostos, Thaís. Houve revisão de algumas isenções. A redução, nós não eliminamos nenhuma isenção, nós reduzimos isenção para readequar diante de um quadro econômico. O fato é que, com esta reforma administrativa, Thaís, São Paulo tem hoje em caixa 21 bilhões de reais para investimentos. Eu repito, 21 bilhões de reais para investimentos, sobretudo em infraestrutura e também em saúde, educação, segurança pública e proteção social. Você sabe o que tem o governo federal? Apenas para estabelecer uma comparação, o governo federal tem? Não tem. O governo federal tem um déficit de 16 bilhões de reais, enquanto o governo do Estado de São Paulo tem um superávit para investimentos, já colocado inclusive no orçamento, de 21 bilhões de reais. Isso se traduz em empregos, geração de riqueza, vantagens, benefícios e crescimento para a economia de São Paulo. Eu até poderia entrar aqui nesse tema e continuar um pouquinho, governador, pegando Joe Biden, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o investimento do Estado e tal. Mas daí a gente ia ficar aqui a 4 horas e meia. Eu tenho mais uma pergunta ainda, vai aí que eu tenho mais uma aí, estão pedindo para encerrar já. Então tá, deixa eu fazer então aqui a nossa derivação para a política, porque também precisamos. Governador, em meio a pesquisas aí para a presidência da República, o senhor não aparece com números muito expressivos, 3% na última que foi a XP. Mas o senhor é governador de São Paulo, é um candidato natural à reeleição, uma vez que isso é possível. O senhor vai ser candidato a governador? E, uma outra coisa, o ex-governador Alckmin, Geraldo Alckmin, quer ser candidato. Um importante auxiliar do ajudante de um ascensorista do Palácio dos Bandeirantes me contou. Se isso realmente acontecer, o senhor disputa com o governador Alckmin a indicação do partido? Adorei um assessor do ascensorista do Palácio dos Bandeirantes, não podia ter outra boa fonte para isso. Bem-humoradamente. Cada um tem a sua, governador. Bem-humorada a sua colocação e eu estou levando nesse bom sentido também. É bom, um pouco de bom humor, sobretudo para começar o dia, faz bem, viu, Eduardo? Olha, eu estou focado aqui na vacina e na saúde dos brasileiros e dos paulistas. Não tenho foco nenhum em campanha eleitoral e acho que não é o momento das pessoas terem foco em processo eleitoral. Nós estamos diante de uma pandemia que já levou a vida de 425 mil brasileiros, 100 mil pessoas aqui em São Paulo. A minha obrigação, o meu dever é proteger vidas, é estar concentrado na gestão do governo do Estado de São Paulo, seja para garantir saúde, vacinas, apoio, condições, leitos em hospitais públicos para o atendimento à população, Eduardo, seja para incentivar o crescimento econômico do Estado, como nós temos feito, e felizmente com bons resultados. Hora de eleição é no ano que vem, em 2022. Agora é hora de cuidar da saúde, proteger as pessoas, gerar empregos e fazer boa administração no Estado de São Paulo. No ano que vem as pesquisas dizem que o segundo turno pode ser Lula e Bolsonaro. João Dória escolheria quem? Nenhum nem outro. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nós temos tempo ainda e teremos outras opções, Pedro. Tanto eu, quanto você, quanto Thaís, quanto Eduardo e os ouvintes da Rádio Bandeirantes terão certeza de que poderão ter outras opções além de... O senhor anularia o voto num segundo turno desse? Eu não anulo o voto, Pedro. Por princípio, eu nunca anulei um voto. Eu tenho 73 então o senhor tem que escolher se chegar nessa reta aí final aí, Lula e Bolsonaro. A eleição é em outubro de 2022, Pedro. Temos uma longa trajetória até lá. O Brasil é maior do que Lula e Bolsonaro, teremos outros candidatos e a oportunidade de escolher uma opção que possa ajudar o Brasil, transformar o Brasil e não colocar o Brasil na marcha ré. Já basta o que Bolsonaro tem feito de mal pelo Brasil e a era Lula já, a meu ver, está encerrada. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, nem com Bolsonaro, embora ele mereça, e nem com o ex-presidente Lula. Mas o Brasil é maior do que Lula e Bolsonaro. Governador, o senhor não respondeu o que eu perguntei sobre Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é uma pessoa do bem, é uma pessoa pela qual eu tenho estima. O senhor disputa com ele, governador? Ou o senhor acerta com ele antes para não haver disputa no partido? Não, aqui eu posso esclarecer, não há nenhum problema, Eduardo. Eu não sou candidato à reeleição ao governo de São Paulo porque eu sou contra a reeleição. Aliás, quando eu fui eleito prefeito da capital de São Paulo, eu também declarei que não seria candidato à reeleição, como agora reafirmo a você que não serei candidato à reeleição. Mas o senhor afirmou que seria prefeito de São Paulo e as circunstâncias fizeram com que o senhor fizesse uma escolha diferente, governador. Mas eu não disputei a reeleição, Eduardo. Mas aqui vamos ao prático, ao pragmático
e é o que interessa aos nossos bons ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. É respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, foi governador do estado aqui em praticamente 4 mandatos, metade de um mandato com o falecimento de Mário Covas, depois durante 3 gestões foi governador do estado de São Paulo, sucedendo Geraldo e depois em dois mandatos, realizou uma boa gestão aqui em São Paulo, tenho muito respeito por ele e respeito também pelas suas decisões. E o PSDB saberá registrar isso, além do que nós temos um presidente do PSDB em São Paulo, temos um presidente do PSDB a nível nacional e os temas partidários competem aos dois as manifestações. Governador, a construção de uma candidatura à presidência depende de muitos fatores, partidos, alianças, mas o primeiro fator é a pessoa querer. O senhor quer ser candidato a presidente em 2022? Thaís, não quero ser indelicado com você, ainda mais com você, assim como não quero ser indelicado com Pedro, Eduardo e nem também com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Às vezes eu sou, governador, não fica, os ouvintes até reclamam. Jamais, governador. Não, depois você pode consultar o assessor da ascensorista, Eduardo, da sua fonte. Depois eu peço desculpas, porque eu sei que eu me excedo. Não, você não se excede. O trabalho jornalístico é buscar informação e insistir, isso é normal, eu sou jornalista também. Mas, Thaís, não é hora de discutir esse tema, de debater esse tema. Agora é hora de fazer gestão, administração, cuidar das pessoas, cuidar do governo de São Paulo. E é isso que nós estamos fazendo, felizmente, com uma boa equipe e, modéstia à parte, acho que fazendo aqui um bom governo, um governo com seriedade. Hora de eleição é em ano par, é no ano que vem. 2022, seja governo do estado, seja governo federal. Agora é hora de cuidar das pessoas, zelar pela proteção de vida das pessoas que vivem em São Paulo, e eu imagino que também os brasileiros que aqui residam, mesmo não sendo paulistas, merecem essa proteção. E é nisso que eu tenho como foco neste momento, Thaís. Governador, vidas. Obrigado pela entrevista. A Márcia, sua assessora aí, tá louca da vida. A Juliana, do lado de cá, nossa coordenadora, tá louca da vida. A Márcia tá brigando comigo aqui mas também. Não tem jeito. Beijo, Marcia. Obrigado, viu, governador, pela entrevista. Até uma próxima. O Pedro, ela tá ouvindo aqui, ela tá acompanhando, tá dando risada aqui, tô vendo pelos olhos, porque ela tá de máscara aqui, acompanhando também. As mulheres são terríveis, Pedrão. É isso aí. Elas mandam em nós, nos comandam em tudo, até no tempo. Governador, um abraço, hein? Bom trabalho. Obrigado, Pedro, Thaís, Eduardo, ouvintes da Rádio Bandeirantes, um bom dia para todos, estejam protegidos. Muito obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.